Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa aula aberta de como estudar os clássicos da filosofia do direito hoje. A proposta do nosso curso é relativamente grande, né? Nós temos muitas coisas para cobrir. Se a gente for fazer tudo aquilo de humanística que a gente pode abordar para concurso público, para OAB, para faculdade, para pós. Então, a gente vai, né, fazer algumas seleções, nós vamos tentar cobrir, né, vários assuntos, e nós vamos tentar ensinar para vocês uma maneira específica de aprender esse tipo de conteúdo, né? Especialmente porque agora nós vamos falar, eu e Emily, nós vamos falar sobre isso já já, agora que isso é uma questão obrigatória, né, para todos os concursos públicos do judiciário, inclusive questão aberta, a Emily encontrou até prova oral, né, disso aqui. Então, assim, é bom entender o argumento, né, fazer as conexões, ver o que está acontecendo, para a gente não só ficar no decoreba, né, fulano disse isso. Filosofia nunca foi feita dessa maneira, né, de decoreba, mas hoje, em específico, eu acho que a gente está conseguindo estimular um pouco mais o raciocínio. Vamos ver hoje. Esses são os nossos tópicos que eu passei para vocês. Nós vamos abordar nosso encontro de hoje. Primeira coisa, eu queria ver o que vocês pensam quando a gente fala na palavra clássico, né? A gente fala assim, existem clássicos do pensamento, clássicos do raciocínio, da filosofia, do direito, etc. Geralmente as pessoas vão pensar em pessoas brancas no mármore, né? Ou então vão pensar em textos antigos, né? Clássicos geralmente têm uma noção própria, né, que ela está carregada de uma série de conceitos e de preconceitos, sejam positivos ou negativos. Darei um exemplo para vocês. Provavelmente, quando a gente fala em clássico, né, quando a gente fala em tradicional, quando a gente fala em antigo, né, muitas pessoas têm certa preguiça, né, certo ranço, certo, eu não quero mexer com isso, não sei se é ultrapassado, né? Como se existisse uma espécie de linha, né, da história, e essa história ela fosse com uma direção, né, para um lugar específico, e que essa direção fosse ultrapassando as coisas, né? Para quem gosta de coisas clássicas, geralmente é o oposto, né? As pessoas que gostam, né, daquilo que vai ser chamado de clássico, vão enxergar o contemporâneo como uma coisa menor, como uma espécie de coisa a ser deixada de segunda mão, ou uma mera decadência, né? Tudo que já podia ser sabido, já foi sabido, né? E o que existe agora é só decadência e bobagem, né? Então, são duas visões que, obviamente, não dizem muito respeito, né, ao teor do que são os clássicos, mas são posturas que a gente está acostumado a lidar, né? Ou pessoas que consideram o clássico como ultrapassado, ou consideram o clássico como já resolveu tudo, né? Não precisa de mais nada. Então, para mostrar que isso não é uma questão só ocidental ou latina, né, coloquei o Homero e o Hesíodo, que são pessoas, né, relacionadas não só com a, com a poesia e com o teatro, com os épicos, mas também com certos conceitos e filosofias e maneiras de pensar o mundo, né, em relação ao Ocidente. Eu coloquei dois exemplos para a gente sair um pouco do Ocidente também, porque quando a gente pensa em Confúcio, por exemplo, na China, o próprio Confúcio tinha uma postura em relação ao que ele mesmo já chamava de clássico, né? Quando Confúcio começa a escrever, já tem 2000 e tantos anos de civilização chinesa, né? Então ele está pensando nos reis antigos, ele está pensando nos antigos técnicos, ele está pensando em deuses antigos, virtuosos, heróis, né? Então, o nome que a gente chama confucionismo, né, não é uma coisa que existe exatamente. O Confúcio, ele se dizia um escolarca, né, um estudioso dos textos antigos, né, dos textos de reis famosos da antiguidade chinesa, né? Ou seja, eles mesmos já tinham uma concepção de clássico, né, que é certo cuidado. Eu acho que essa é uma expressão importante quando a gente fala em clássico. Cuidado, né? Cuidado ao ler, cuidado ao interpretar, cuidado a jogar fora, né? Se a pessoa achar que isso é o caso, mas talvez não seja. Mas como preparar um estudo daquilo que já passou, né? Daquilo que provavelmente a gente pensa que já está esgotado, né?
geralmente essa atitude ela não diz muito respeito ao clássico, ela diz respeito mais sobre nós mesmos, né? Que a gente tem uma concepção de história e que essa história tem um progresso, tem um limite, tem uma direção garantida, né? Isso não é o caso, isso é um dos vários mitos, né, da modernidade. Outro exemplo é para vocês o compilado dos Vedas, né, que são os textos clássicos, né, do hinduísmo, que eles compilaram 4 específicos Vedas, né, ao longo de muitos anos, séculos, na verdade, mas mesmo assim não parou a produção textual. Isso é outra coisa importante para os clássicos. O clássico, embora ele tenha essa aura, né, de um trabalho completo, ele se doa, digamos assim, para a continuação de algum tipo de questão, de pesquisa, de investigação. Então, quando a gente falar assim, por exemplo, os Vedas, nós temos que ter 4 grandes textos, mas que toda a produção literária posterior acaba fazendo referência a eles, né? Então, é como se fosse uma espécie de criação, uma palavra complicada, mas uma criação original, entre várias aspas, e essa criação original não no sentido que ela caiu do céu, mas no sentido de que ela dá origem a novas questões, inclusive bastante distintas daquilo que era originalmente proposto, né, quando isso foi feito. Então, o clássico talvez não precisa ser uma coisa que sempre é melhor, mas também não precisa ser uma coisa que é ultrapassada. Talvez o clássico é aquilo que se doa, aquilo que se deixa ser utilizado pela civilização em questão, tá? Quando a gente está falando em clássicos, eu gosto de colocar 3 grandes posturas para a gente ver como é possível pensar esses clássicos a partir de algumas mudanças de atitude. Primeiro é o velho Max Weber, né? O Weber é uma figura interessante que ajuda a gente a pensar como que a filosofia, a religião, o direito, a ética, os valores, como que tudo isso influencia na construção concreta do mundo, né? Há um grande debate, né, se isso é contrário, se isso pode ser conectado, né, a outras teorias filosóficas, críticas, mas tradicionalmente o Weber não gostava de uma explicação especificamente materialista da realidade. Para ele, as relações econômicas são importantes, mas as relações econômicas também podem ser guiadas por questões vindas, né, da cultura. E essa cultura ela trabalha aquilo que é recebido de clássicos e transforma isso em cotidianos específicos, em racionalidades particulares, né? Inclusive, quando a racionalidade vai perdendo essa capacidade de se conectar com os clássicos, a razão se torna cada vez mais instrumental, né? E o Weber tinha pavor disso, né? Tem muitas cartas, né, ao longo da vida dele, que ele, não sei se ele estava pensando, né, sobre o que ele escreveu, e ele começa a pensar um mundo, né, envolto de uma jaula, né? Uma jaula invisível de regras técnicas e burocráticas, né? E para ele isso seria praticamente o fim da civilização, né? A gente ia virar só uma sociedade puramente tecnicista, puramente instrumental, né? Ou seja, a perda dos valores do direito, da religião, sei lá, dessas faculdades do espírito humano, vamos chamar assim, sacrificadas, né, em nome da técnica, para o Weber era talvez, né, o pior dos mundos possíveis, né? E é muito interessante que como que o pensamento e a cultura influenciam, inclusive, na própria economia, né? A gente pode dar exemplos, alguns poucos exemplos, a gente vai ter um curso separado, Sociologia do Direito, mas a gente pode pensar, um exemplo aqui simples, como que a mudança da percepção de certas marcas, né, vindo de valores específicos, que são, inclusive, criados e modificados ao longo da sociedade, interferem em como que essas empresas vão funcionar, né? Por exemplo, toda essa polêmica que está tendo aí, pessoal com trabalhos escravos, né, em vinícolas, etc. Ou seja, há um valor específico que está atrelado a certa noção de dignidade humana que faz com que essas empresas, né, que estão praticando trabalho escravo, vão ter que pagar um preço gigantesco em termos de economia, direito também, obviamente. Mas em termos de economia, eles vão pagar um grande preço para continuar existindo, então vão falir, né? Ou seja, perturbações nos valores, vamos dizer assim mesmo, não estou julgando qual o valor, tá, gente? Mas perturbações nos valores sociais influenciam diretamente em como que a economia é criada, mantida e produzida.
E o texto fundamental, obviamente, é o Ética Protestante, né? O Espírito do Capitalismo, onde o Weber mostra, bom, China e Índia tinham civilizações milenares, mas por que que o capitalismo surgiu na Inglaterra, na Europa do Norte? Porque há uma mudança cultural onde o dinheiro deixa de ser visto como uma coisa negativa, como uma coisa de ralé, né, como uma coisa de, para usar a expressão hindu, né, dos pés do Brahma, né, como se fosse só o povão, a ralé mesmo, e se transforma no motivo da salvação, né? Então, à medida que você dedica a sua vida, a sua existência para o valor religioso da salvação, né, a pessoa, né, ia acumulando dinheiro que permitiu, né, a emergência do capitalismo. Então, assim, né, a gente pode debater perfeitamente se o Weber está respondendo ou criticando Marx, né, por exemplo, mas uma maneira diplomática talvez seja só economia, só material não é o suficiente, né? Essa relação com a cultura, essa relação com o poder, relação com as estruturas que a gente recebe e com a criação de novas formas de clássicos também é importante para entender como que o direito, a religião, a economia vão responder essas mudanças, tá? Então, a gente não deve simplesmente descartar, né, aquilo que é recebido em termos de cultura, porque essa cultura estabelece certos tipos de pensamentos clássicos que vão orientar como que as pessoas fazem as coisas. É muito estranho, não sei se vocês têm essa impressão, mas é muito estranho pensar que uma pessoa, sei lá, em 1400, 1500, está pensando assim, vou fundar um Google, né? Vou fundar sei lá, fala aí, aquele Facebook. É estranho, ou seja, a mudança cultural, ela engendra novas possibilidades. Dentre essas novas possibilidades, existem desenvolvimentos próprios. Ou seja, quando você introduz um novo clássico, por exemplo, Lutero, Calvino, né? Quando essas pessoas se transformam em novos clássicos, significa que eles passam a entrar no cotidiano das pessoas e, mesmo que Lutero não tenha resolvido tudo, ele muda a maneira como as pessoas pensam, sentem, enxergam o próprio mundo e trabalham no próprio mundo, tá? Ou seja, essa construção do pensamento clássico, que não precisa ser só Confúcio, sei lá, Homero, mas a construção de clássicos, que é uma construção contínua, é uma coisa muito complicada de ser simplesmente abandonada em nome de uma leitura meramente material da realidade, tá? Esse camarada do meio, Ítalo Calvino, ele é uma figura interessante para responder a pergunta sobre o clássico, né? Ele é um cara que tem vários textos, obviamente, mas que é lido, né, praticamente em todas as faculdades de filosofia. Chama-se Por que Ler os Clássicos, né? Tem um textinho interessante dele. Vou falar um pouquinho para você, só para a gente ter um pouco sobre o que falar. Acerca do Calvino, e essa conexão do que significa um clássico na leitura dele. Esse não é o Calvino do Reforma Protestante, tá? Esse aqui é o outro Calvino. O Calvino, ele é filho de italianos, né? Ele nasceu em Cuba, se não estou enganado, eles eram cientistas, eu acho. Depois eles voltam para a Itália e tudo mais. E ele tem, né, essa conexão interessante com o pensamento clássico, especialmente na Itália, né? Você está andando, tropeça numa ruína romana, né? Então, talvez isso fez parte, né, da formação intelectual e acadêmica dele, e ele tem umas noções interessantes que acho que é bacana a gente conversar aqui. Primeiro, você pode pensar o clássico não apenas aquilo que seria uma coisa, por exemplo, inesquecível, porque não existe nada que é inesquecível, né? Mas aquilo que talvez se oculta dentro da memória social. É como se existisse uma maneira de você repetir certos padrões de maneira coletiva ou individual. E essa repetição de padrões, né, essa repetição mimesis, né, uma espécie de imitação, né, é como se você tivesse a maneira dessa obra se reproduzir. Ela se reproduz nos usando de hospedeiros, né, vamos dizer assim. O clássico, ele acaba se ocultando dentro, né, dessa memória social, e ele se propaga, inclusive, de maneiras completamente diferentes, né? Por exemplo, quando a pessoa passa por todo um processo para tentar chegar num fim desejado, né?
tem que ir não sei aonde, não sei o quê, pega um Uber, pega 5 ônibus, tem que voltar para casa, esquecer. O que a gente fala? Isso é uma odisseia. Nossa, que odisseia é essa, né? Quer dizer, uma viagem longa, complicada, cheia de coisas inesperadas, até você chegar onde você estava se propondo, né? É como se você tivesse uma espécie de reprodução nesse inconsciente coletivo, uma expressão que eu gosto, mas é uma espécie de inconsciente coletivo, uma memória social compartilhada, onde esse compartilhamento direciona como que a gente sente, como que a gente pensa, como que a gente faz as coisas, né? Então, assim, talvez o mais interessante não seja nem tanto a questão da mimesis, né, dessa imitação, dessa repetição do clássico, mas talvez entender como que os traços das nossas culturas, do direito, da religião, da arte, sei lá, da economia, são atravessados por costumes criados através de clássicos, né? Então, parece que quando você pega uma obra que um povo considera clássica, é como se você não estivesse lendo essa obra. É como se você sempre estivesse relendo essa obra, né? Então, para você entender, por exemplo, como que funciona, a Emily pode falar isso muito melhor que eu, quando você vai pegar uma figura como o Sérgio Buarque de Holanda, não gosto dele, ele é feio, beleza, mas o Sérgio Buarque de Holanda, ele se transforma num clássico da sociologia brasileira e acaba informando, né, como que as pessoas pensam a sociologia no Brasil, né? Por exemplo, eu vou pensar em termos de Casa Grande, vou pensar de senzala, vou pensar de revolução, vou pensar de exploração, vou pensar disso, daquilo, vou pensar o canavial, vou pensar a mineração, como se os temas fossem colocados de uma maneira que é tão bem trabalhada, que ela consegue se conectar com os temas que a gente faz, não só dentro da sociologia, mas também fora, né, na linguagem cotidiana das pessoas. Então, por exemplo, quando fulano fala assim, isso é uma coisa da Casa Grande, isso é uma coisa da senzala, isso é uma coisa dos raízes coloniais, isso é uma questão do... então, a gente vai falar Sérgio Buarque, Gilberto Freire, vamos falar essas pessoas que são conhecidas como clássicos da sociologia brasileira. Isso acaba informando para você criticar, para você aceitar, para você ir contra, para você desenvolver, né? Isso é o mais interessante do clássico, né? Ele se doa, ele se dá. Ele tem várias conexões internas, beleza, mas ele se doa para conexões, inclusive, que não tem nada a ver com aquilo que ele estava propondo originalmente, né? Isso talvez seja uma marca importante do clássico, aquilo que é, em certa medida, uma coisa que é inesgotável. Porque, essa é outra questão que o Ítalo Calvino comenta, né? O clássico nunca termina. Ele termina se o povo parar de a civilização morrer, né? Mas o clássico nunca acaba, né? Então, você termina de ler um diálogo de Platão, por exemplo, logo você está pensando em 70 exemplos, você está pensando em um monte de conexões, logo você vai fazer um artigo aí, fala aí, Big Brother ou Platão, sei lá, sair da caverna. Estou brincando. Mas é como se tivesse tantas conexões disponíveis para você fazer a partir desse clássico, que mesmo quando você termina a leitura, ela não termina efetivamente, porque ela será repetida inconscientemente, ela pode ser repetida inconscientemente na memória coletiva, na memória individual, ou até mesmo na maneira de construir novos raciocínios, inclusive para negar o clássico, que hoje está mais ou menos o comum, né? O clássico, vamos jogar fora, não é uma boa estratégia. Então, o Calvino ele usa uma expressão que eu gosto bastante, o clássico ele meio que transforma a si mesmo em um barulho de fundo, né? Como se fosse um ruído, né? Um rumor de fundo que funciona como se fosse de onde que os novos raciocínios podem surgir. Ou seja, quantas igrejas protestantes, evangélicas, neopentecostais surgiram? Beleza. É como se fosse um rumor, né? Um barulho de fundo deixado a partir da voz, né? Sei lá, de Lutero, Calvino, os reformistas lá do começo da Reforma Protestante. É como se esse barulho fosse propagado, esse pano de fundo, como é que ele fala? Barulho de fundo, né? Fosse propagado, inclusive sem a pessoa saber exatamente, né? Então, quando uma pessoa abre uma igreja evangélica, provavelmente
pode ter acontecido, né? Mas provavelmente essa pessoa não sentou para ler Lutero, para ler Calvino, para ler o Zwingli, para ler não sei quem, e não tem problema. É como se ela tivesse dentro desse escopo de um clássico antecessor, produzindo coisas novas. Olha que interessante. Ou seja, o classicismo, né, o estudo dos clássicos, é interessante, sim, mas você também consegue continuar produzindo e dando vida renovada a esses clássicos, inclusive sem nunca ter ouvido falar deles. Olha que loucura. Olha que coisa interessante. Muita gente aí deve ter, acho que todo mundo aí, quase todo mundo do direito, imagine aí uma pessoa falando, porque nós temos uma estrutura piramidal, né? Nós temos a Constituição, não sei o quê, não sei o quê. Então você é kelseniana? A pessoa virou para mim e falou, quem é Kelsen? Então, assim, é como se fosse uma coisa que acaba sendo tão repetida, né? Uma coisa que acaba sendo doada e conectada em tantos contextos, que o clássico acaba se transformando nesse barulho de fundo, né? Que permite novas situações surgirem e de você aplicar isso, levar para questões mais interessantes. O contrário também acontece. O contrário seria, né, o clássico transformar o mundo de agora em um barulho de fundo. Isso acontece quando a gente começa a ler bastante essas coisas. Aí você vê uma situação nova e você fala assim, eu já vi isso antes. Isso está lá não sei aonde, isso está lá no poema tal, isso está lá na autora tal. Né? Por exemplo, não sei se tem pessoal aí que trabalha com filosofia analítica, eu gosto de brincar muito com os filósofos analíticos, e eles fazem descobertas muito engraçadas, do ponto de vista de quem está acostumado a ler a tradição e os clássicos da filosofia. Por exemplo, eu li um artigo que o pessoal estava comentando bastante, que o cara, assim, estava super surpreso que descobriu a diferença entre aparência e realidade. Eu assim, meu amigo, parabéns, você chegou em Parmênides. Você chegou em 300, 400 a.C., parabéns, né? Então, assim, é como se o que tivesse agora se transformasse num barulho de fundo frente, né, às contribuições que o clássico já deixou para a gente. Eu esqueci de colocar a cara dele aí, mas só para emendar nessa situação, tem um sociólogo português, né, o Boaventura de Souza Santos, ele tem uma sequência de livros, né, eu gosto muito do Crítica da Razão Indolente, né, da Razão Preguiçosa, né, onde o subtítulo é Contra o Desperdício de Experiência. Eu acho que isso define bastante a maneira como eu, Otávio, eu não me apresentei, eu sou Otávio, tá? Depois eu falo mais sobre mim, tá? Como eu, Otávio, pelo menos enxergo o clássico, né? Eu acho que os clássicos, eles, não é que resolveu tudo, né? Mas que eles resolveram muitas coisas e que entender as conexões possíveis pode ser tão interessante que seria um desperdício de experiência. Simplesmente falar lá, vou descobrir em 2010 que realidade e aparência não são a mesma coisa. Por que não ler Parmênides? Por que não ler Platão, sei lá, Kelsen, ler Kant, né? É como se a gente já tivesse tantas conectividades disponíveis para a gente poder fazer, e seria um grande desperdício de experiência, né? Tentar zerar a filosofia e começar, né, do agora, né? Não, nada que veio antes me interessa. Tolice, né? E esse último camarada aí, o Ray Harman é um associado fundador, né, da ontologia orientada a objetos, que é uma das correntes dentro do realismo especulativo, que é uma tendência, né, de metafísica contemporânea, de 2006 para cá. E o Harman, ele escreve um texto que eu ajudei a traduzir, fazer a revisão, nós vamos lançar em abril agora, ou maio, não sei. Chama Objeto Quádruplo, né? Que é uma leitura que o Harman faz da filosofia da técnica, dos objetos, do Heidegger, e transforma numa coisa completamente diferente, né? E, curiosamente, apesar de ser este o foco, ele diz que a sua própria filosofia é estou citando ele, versão esquisita de Aristóteles, né? Weird version, né? Uma versão esquisita de Aristóteles. Eu sempre achei isso interessante, porque essa relação com o clássico não precisa de ser de reverência, né? Tipo assim, nossa, o clássico está muito além de nós. Ok, mas assim, você pode transformá-lo em coisas interessantes para ser feitas no concreto. E o Harman escreve assim,
a maior homenagem que a gente pode prestar aos clássicos não é incessantemente os repetir, ou querer os imitar apenas, mas torná-los precursores de algo inteiramente novo. Tá? Então, mais ou menos nessa pegada que eu gosto de pensar os clássicos, né, como renovação, né, como crítica ao desperdício de experiência, e como esse barulho de fundo, tanto do concreto como também do antigo. Mas quando a gente consegue, pelo menos, colocar as coisas entre parênteses, né, talvez a gente consiga ter certa distância para a gente poder pensar um pouco melhor sobre as coisas. O conceito de clássico está muito associado com o conceito de cânone, que a gente está acostumado mais no direito. Quem é o cânone, né? Quem é a doutrina, né? E eu coloquei aqui uma citação para vocês do velho Kant, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Eu gosto muito da palavra crítica no sentido do Kant. Né? Quando o Kant está dizendo crítica, ele não está falando falar mal das coisas. Né? Ah, vou falar mal da razão pura. Não. É como se você estivesse se perguntando quais são os limites, qual é o alcance, até onde que isso é possível. Tá? Então, obviamente, crítica da razão por inteiro. Lá no final, né, tem 4 capítulozinhos, o doutrina transcendental do método, isso. E ele explica o que ele entende como cânone. O Kant escreve de uma maneira esquisita, então vamos desdobrando esse negócio aí, vamos lá. Entendo por cânone o conjunto dos princípios a priori do uso legítimo de certas faculdades cognitivas em geral. Observação. A gente não precisa de focar só no cognitivo. Né? Para quem está fazendo concurso, deve se lembrar, né? Tem o cognitivo, o psicomotor, tem o afetivo, né? Tem valores, tem várias coisas. Então, a gente pode ampliar isso aqui um pouquinho. Mas a palavra interessante aqui é a priori, antes da experiência. Né? Então, antes de Otávio nascer, já tinha alguém que descobriu a diferença entre realidade e aparência. Né? Eu posso aprender com essa pessoa. Então, mesmo antes da minha experiência concreta, eu posso aprender alguma coisa. Então, veja, assim, a lógica geral, sua parte analítica, é um cânone para o entendimento e para a razão em geral. Mas veja, apenas enquanto a forma, porque ela abstrai o conteúdo. Então, vamos lá. Quando a gente está falando, usar esse exemplo, realidade e aparência, você pode usar a alegoria da caverna, as pessoas só veem as sombras, vamos sair e encontrar o real. Ou então, você é uma pessoa duas caras, né? Você tem uma cara para pedir favor e quando você não quer nada da pessoa, você maltrata a pessoa. Então há uma diferença de realidade e aparência. Mito caverna, falei o que mais. Existe uma aparência na física que é explicada pelas leis, mas as leis não dependem dessa aparência, porque a realidade seria diferente. Vamos dar um exemplo. Qual que é a aparência? Você acorda e vê o sol fazendo isso aqui, né? Fazendo aquele movimento ao redor de você. Essa é a aparência. Mas qual que é a realidade? Tem a lei, não sei o quê, a Terra está girando, modelo heliocêntrico, etc. Ou seja, você consegue pensar aplicações diferentes de realidade e aparência, porque essa é uma forma. Essa forma se doa para aplicações diferentes. É o que o Kant está dizendo para a gente aqui. O cânone, ele se dá quanto à forma. Ele não preenche o conteúdo. Isso é muito importante. O conteúdo sempre vem com a experiência, tá, gente? Sempre vem no contrato, no contato. O contrato é ótimo. No contrato, no contato, né, no dia a dia, na experiência concreta com aquilo que a gente está fazendo. Mas a forma pode ser provida, né, pelo cânone. Vamos continuar. Vejam, onde não é possível nenhum uso, não existe cânone. Isso é outra coisa interessante. Eu conheço pessoal de departamentos de estudos clássicos, né, que eles lutam, né, bastante para que isso não tenha aplicação, para que isso não tenha uso. Né? Aí você fica lá conversando sobre, fala aí, a dieta na Grécia Antiga. Aí você chega assim, você recomendaria essa dieta agora? Você acha que essa maneira de enxergar a vida e a existência pode ser interessante para hoje? Não, não entro nesse assunto. Como assim não entro nesse assunto?
né? Se não existe um uso legítimo, não tem cânone. Vejam que interessante. Então, veja, portanto, não há nenhum cânone do uso especulativo da razão. Só existe disciplina. O que é disciplina? Você aprende as regras, as formas, você aprende o básico, o geral, é como se você aprendesse, sendo anacrônico, né? Você aprende o algoritmo. Agora, quando que você vai usar esse algoritmo? Em nome de quê? Para buscar o quê? Isso aí só você vai aprender na experiência concreta, tá? Ou seja, nessa última parte aí em negrito, se há em qualquer parte um uso legítimo da razão, deve existir, nesse caso, um cânone dessa razão. Mas, veja, ela se dá no uso prático da razão. Quando a gente pensa em clássicos, eles nos dão formas, doutrinas, disciplinas, fórmulas. Eles não resolvem o nosso problema. Quem resolve o nosso problema? A gente, em conexão. No caso concreto. Ou seja, a gente aprende, eu estou sendo propositalmente anacrônico, a gente aprende o programa, o algoritmo, o código, chame como quiser, para depois a gente ver diversas maneiras que isso vai poder ser conectado. Porque, obviamente, quando Platão escreveu a Alegoria da Caverna, ele não estava pensando na aula do Otávio 2.500 anos depois, né? Ou seja, você aprende a forma e você pode empregar, dar uso prático disso a partir dos casos concretos. Ou seja, o cânone, para Kant, e eu defendo essa posição, ele é muito importante. Não adianta só jogar tudo fora. É como se você jogasse fora o livro de receitas, jogar fora o Código Civil, jogar fora tudo aquilo que você consegue estabelecer como conhecimento prévio que se permite, que se doa a conexões concretas. Tá? De novo, não é de conteúdo. O conteúdo é sempre no caso concreto, tá, gente? Então, como estudar clássicos da filosofia do direito? Coloquei aí 6 pessoas, né, gerais. Se a Emily quiser começar a falar agora mesmo junto comigo, está convidado. Por quê? Como que a gente estuda essas coisas? Né? Eu coloquei o Kant, o Hegel, o Kelsen, aí na primeira linha. Embaixo nós temos o Alex, o Habermas e o Dworkin. Como que a gente estuda esses clássicos? Não são pessoas que resolveram o mundo, tá? São pessoas que adentram certo cânone, certo classicismo, né? Certa doutrina, porque eles têm alguma coisa a ser ensinada e que essa coisa a ser ensinada vai precisar de ser no uso prático. Esse uso prático vocês vão ver aí, eu coloquei só alguns, né? Na faculdade de Direito, pensei também em ciência política, filosofia, ciências sociais, né? E propósitos mais práticos, tipo exame da OAB, né? Concursos públicos, que inclusive provas objetivas e argumentativas, e fundamentação de peças processuais. Antes de passar a palavra para a Emily, se a Emily quiser falar um pouquinho sobre como que essas coisas aparecem, tem aparecido, né, recentemente, é só contar um caso para vocês. Quando eu era estudante de Direito, tinha uma disciplina, né, que era prática forense, e eu fiz uma petição tecnicamente maravilhosa, só que ela tinha 2 páginas, né? Eu falei, olha aqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, portanto, fim, né? Aí o camarada estava avaliando, né? Falou assim, o que é isso aqui? Juiz nenhum vai ler isso. Eu falei, por quê? Está muito grande? Eu falei assim, não, tem que ter fundamentação. Aí o colega me chamou assim, vou te ensinar como é que faz. A petição dele tinha 18 páginas. Citação de Santo Agostinho, sobre a dignidade humana, sobre o cliente ter se arrependido de ter cometido o crime, e o arrependimento é uma ordem da salvação, um caminho para a salvação divina, não sei o quê. Então, tinha toda uma fundamentação. Aí, na época, né, eu pensava, isso é bobagem, isso é perda de tempo. É interessante que não é, porque isso mostra como que a cultura continua reproduzindo certas coisas. Tem coisa ruim também, tá, gente? Isso é óbvio. Mas continua reproduzindo clássicos, continua reproduzindo doutrinas e cânones, porque essas coisas ajudam você a pensar de uma maneira que não é simplesmente restrita ao material, ao instrumental, ao específico, né? Ou seja, quando você consegue entender o raciocínio de por que essas coisas são desenvolvidas nessa direção, é como se você tivesse, abrisse, né, assim, para sua cabeça,
uma possibilidades novas de conexão, e isso para um advogado, isso para um juiz, isso para um estudante, acaba sendo um diferencial muito interessante na hora de você se destacar no mercado, né? Se destacar aí no estado, se destacar entre as pessoas que você quer impressionar, que você quer ajudar, não sei. Emily, quer falar alguma coisa? Emily está aí? Acho que ela vai deixar para o final, tudo bem. Eu vou dar prosseguimento, então. O que eu queria comentar com vocês é como estudar essas coisas agora, né? Eu acho interessante uma abordagem que eu tenho descoberto recentemente, é do camarada que chama George Siemens. O Siemens, eu chamo ele de norte-americano, ele nasceu no México, morou no Canadá, hoje está nos Estados Unidos. Ele é tipo América do Norte inteiro. E é muito interessante a abordagem que ele desenvolve, que eu vou apresentar para vocês, que ele chama de conectivista. A abordagem conectivista, ela não é aquelas abordagens que a gente está acostumado na pedagogia, na psicologia da educação, né? Que geralmente tem um foco muito no indivíduo, né? Parece que esse indivíduo, ele é interessante de ser pensado, mas provavelmente um foco exagerado em como a educação, sei lá, ela é uma educação que serve para você se desabrochar como um grande cidadão. Isso é importante, mas isso talvez atrapalhe o desenvolvimento da educação em certo sentido. Porque a aprendizagem, segundo esse camarada do nosso slide, a aprendizagem ela vai se dar especificamente em rede. Não estou falando só de computação, mas em redes. Não sei se alguém aqui já estudou Bruno Latour, né, um sociólogo francês que faleceu ano passado, infelizmente. O Latour tem uma teoria do ator-rede, né, que todo actante, né, tudo aquilo que faz coisas no mundo, é considerado um ator para o Latour. Né? Então, o Banco Mundial, um átomo, uma petição judicial, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, sei lá. Então, assim, cada unidadezinha que você consegue imaginar é um actante na medida em que, na rede, com outros atores, ele consegue conectar, fazer, aprender e modificar as coisas. Ou seja, o foco aqui na abordagem conectivista, na teoria do ator-rede, a teoria nunca é só o indivíduo. Claro que as outras também não são, mas existe uma ênfase muito grande, né, em como o indivíduo ele vai mudar o mundo. Isso é bacana, mas isso precisa ser trabalhado em rede, senão isso não vai dar certo. Então, talvez o que mais me chamou a atenção na abordagem desse camarada, e que nos ajuda a estudar os clássicos, é entender, como eu disse para vocês, o cânone, a disciplina, sei lá, o clássico, né? A aprendizagem também pode estar fora da gente. Olha que doido. É como se você tivesse, sim, uma teoria onde a organização e a capacidade de conexão de coisas que estão fora de mim faz parte do processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem não é egocêntrico. Não é o mundo que gira em torno de mim. Eu que sou parte do mundo. Eu que vou aprender com o mundo para eu poder interferir, ajudar e contribuir no mundo também. Ou seja, há uma formação que combina tanto aquilo que está fora de nós, como aquilo que a gente consegue fazer no nosso caso concreto. Ele nos dá alguns princípios básicos, né, para isso. Da 8, eu coloquei o último aí para dar um exemplo. Primeira ideia seria que a aprendizagem depende da diversidade de opiniões, de teorias, de ideias. Isso é muito comum na filosofia, tá, gente? Assim, no direito também isso acontece, né? Por exemplo, só leio positivista, só leio marxista, só leio, fala aí, idealista. Não, isso não é conhecimento. Porque isso é egocêntrico. É o que eu penso sobre o mundo, como eu. O mundo não interessa, interessa o que eu penso do mundo. Não vai cair na prova. O que o Otávio pensa? Vai cair na prova outras coisas. Ou seja, entender que a gente faz parte de redes que estão fora de nós significa, inclusive, aprender a mobilizar opiniões,
ideias, teorias diversas daquilo que eu, como indivíduo específico, gosto. Ou seja, a formação desse database, né, database, né, desse banco de dados de conhecimento, ganha com a diversidade. E aqui eu não estou falando de diversidade, assim, porque tem que ter isso aqui para corroborar com as minhas crenças políticas. Isso pode ter uma coisa importante, mas aqui a gente está pensando em termos de cognição. Aqui nós estamos pensando que conectar as coisas de forma diferente da gente ajuda a fazer com que a gente aprenda com o outro. E não só ficar pensando, o meu ego, a minha vida, o meu negócio, a minha situação, a minha... A gente consegue aprender como outras pessoas conseguem conectar coisas se a gente aborda, né, de uma maneira mais conectada em atores e redes. Tá? Esse segundo passo ele é interessante, princípio, né? Porque você aprende várias coisas, mas talvez a aprendizagem mais interessante seja aprender em nós. Nós não de nós, eu e vocês, né? De nós, imagina uma tapeçaria, você vai costurando e vai dando nós, vai juntando aqueles miolos, né, de coisas. É como se as informações fossem convergindo para um local específico e consegue, né, bem imageticamente, amarrar bem as coisas. Então, você consegue amarrar as coisas a partir de uma diversidade de fontes de informação. Ou seja, você consegue aprender de formas diferentes, por exemplo, um foco neuropsicológico, um foco cognitivo, um foco construcionista, beleza. Mas o bacana seria se você conseguisse aprender de todas essas maneiras, né? Não apenas o saber o quê, né, o know what, não apenas o saber como, o know-how, né, mas saber onde isso se conecta com outras coisas. Não estou know where. Isso é uma expressão engraçada, né? Porque nowhere também é tipo lugar nenhum, né? Mas aí coloca know where, né? Então, saber onde, qual o nó, qual a fonte, como que isso aqui converge para outros pontos, inclusive fora de mim. Eu estou sempre colocando essa questão do fora, porque é uma abordagem que eu acho que é bem distinta do que a psicologia da educação está acostumada. Ou seja, essas redes de nós de especialização, a gente pode pensar também como convergência de temas e de maneiras de aprender diferentes, inclusive fora, né, do que a gente está acostumado. Essa terceira questão, pronto, uma figura que vem de sistemas, né, Niklas Luhmann, figura que vem também de Latour, né, sobre atores e redes. Eu fiquei muito surpreso quando ela apareceu, que é a aprendizagem também reside em não humanos. Olha que interessante. Ele não está falando aqui de anjos, né? Ele está falando de inteligência artificial, né? Esse chat GPT que está maravilhoso, né? Mas, sim, não precisa de ir longe, dicionários, tradutores, comentários, textos antigos, inscrições na parede, né? É como se essas coisas também portassem conhecimento. Elas também portam, carregam conhecimentos. Não é só a pessoa humana específica que carrega conhecimento, né? Ou seja, a conexão entre humanos e não humanos é mais interessante para a abordagem conectivista do que ficar, né, exaltando fulano, ciclano, etc, etc. Essa outra aí também é bacana, porque a capacidade de conhecer, veja aí, a capacidade de conhecer é mais importante do que você conhece agora. Eu sempre digo isso para meus alunos do direito, porque tem muita gente que pensa assim, o curso de direito é decorar a lei. Não vai dar certo, né? Porque se você não entender o princípio, não entender por quê, não entender como que isso conecta, não adianta decoreba. Ou seja, a capacidade de conhecer uma coisa é muito mais importante do que o conteúdo. Lembrando Kant, separação, forma e conteúdo? Lembram? A capacidade de conhecer, a priori, e que pode ser construída, modificada e ampliada, é mais importante para a abordagem cognitivista, conectivista, do que o conteúdo específico que você conhece. Porque o conteúdo pode ser modificado, ultrapassado, tornado obsoleto, mas a forma, o clássico, o cânone, a maneira de conhecer, permanece. E essa permanência é o que você vai trabalhar para você poder aprender coisas diferentes.
para você poder chegar em lugares que esse conteúdo aqui específico não te dava condição. Tá? Então, capacidade de conhecer é mais relevante do que um conhecimento aqui específico. Depois, vejam aí a noção, de novo, né, de redes, né, de conexão, porque a capacidade de distinguir entre conexões diferentes é uma habilidade a ser conquistada, né? Então, você vai nutrir e manter conexões necessárias para facilitar, né, essa aprendizagem contínua. E se conecta com esse outro princípio, que essa habilidade central é distinção, conexão, desconexão. Curiosamente, vamos lembrar aqui de uma palavra clássica, né, uma palavra esquisita, de hérese, talvez não ouvi falar, mas outra palavra, dialética. A palavra dialética foi apropriada, né, pelos modernos, né, para significar uma coisa muito específica, mas em Platão, dialética significa várias coisas, entre elas, uma lógica de como conhecer. Não é o que, não é o conteúdo, mas é um como, onde se conecta, onde se desconecta. O que vai, o que não vai, o que entra, o que não entra. Né? Ou seja, a dialética, no sentido clássico, no sentido clássico, você vai encontrar entre os gregos, nós vamos ver semana que vem, nós vamos ver uma maneira de pensar conexões e desconexões e como isso pode ser modificado. Tá? Então, essas duas, elas aparecem geralmente juntas. Né? Nós temos essa aprendizagem contínua, né, que você vai alimentando conexões, mas também você precisa de distinguir entre essas conexões. O que é, o que não é. Darei um exemplo simples do direito. Princípio da legalidade. Conectado ao direito civil é uma coisa. Conectado ao direito penal é outra coisa. Não é? Ou seja, a conexão também interfere no conhecimento. Não é só o conteúdo do conhecimento. Ou, se vocês quiserem, né, tá mais fluido, né, digamos assim, nós temos uma noção de conhecimento que permite tanto a conexão como a desconexão. Tanto aquilo que vai, tanto aquilo que permanece. Tá? E essa habilidade central, que seria essa capacidade de conectar e de desconectar coisas, é talvez o mais importante aqui. Darei um exemplo para vocês agora da física. Tradicionalmente, as pessoas conectavam, né, a noção de calor a uma substância, né, que chamava flogisto. Depois teve o calórico. Né? Para eles, a explicação do calor estava na existência, né, ou na presença dessa substância. De repente, descobriu-se, né, que o calor vem do atrito, né, entre as partículas e não dessa substância mística que chamava flogisto. O que é uma boa ciência? Uma ciência que se desconecta também, não é? Ela se desconecta daquilo que estava, né, o flogisto, sei lá, que é uma coisa que não existe, e agora ela se reconecta com outras questões, por exemplo, o atrito entre partículas. Ou seja, distinguir conexões boas, conexões ruins, que ajudam o conhecimento a progredir ou não conduzem a lugar nenhum, isso é uma espécie de meta-habilidade, uma habilidade maior, né, que precisa ser cultivada. Essa outra aqui, ela é interessante, a capacidade de manter a atualização. A palavra é currency, né? Currency pode ser também moeda, né? Pode ser moeda de troca, mas, curiosamente, currency também pode ser to be current, né? De ser corrente, de estar up to date, né? Estar atualizado, né? Estar acurado para o que agora. E essa também é uma noção que não pode ser deixada, né, de lado, né? Porque a atualização contínua com rigor ajuda perfeitamente a entender por que forma e conteúdo que são separados, porque a forma, mesmo que ela vá ser trabalhada também, o conteúdo ele é muito fluido, o conteúdo continua evoluindo, de repente até desaparece, como foi o caso do flogisto. Ou seja, aprender também depende, né, dessa atualização conteudística e de criação de novas formas de aprender. Né? Interessantemente, para a gente concluir essa listinha, nós temos que a tomada de decisão, você decidir coisas, também é uma forma de aprender coisas. Por exemplo, decidir aprender de certa maneira,
decidir dar uma chance para isso ou para aquilo, né? Isso pode mudar muito como a gente organiza o nosso raciocínio, porque quando a gente está pensando apenas em uma única forma, né, de ser mantida, né, de ser pensada, provavelmente isso tem mais a ver com o ego, né, com o eu fazendo, do que tentar criar atores, redes no mundo, né? Então, aprender a decidir isso é muito importante. Por isso que eu conecto sempre com traduções, dicionários e comentários. Ou seja, existe uma maneira de aprender com essas coisas e que essas decisões podem ser tomadas, né, de uma maneira um pouco mais sofisticada. Darei um exemplo para vocês. Claro que para você avaliar uma tradução, tem que saber a língua, não sei o quê, tudo bem, mas você também pode procurar ajuda em dicionários especializados, em comentários especializados, desde que você não abandone, né, aquilo que você está tentando estudar. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Acho que todo mundo aqui, se for do direito, deve ter ouvido e usado Kelsen na vida, né? E é uma surpresa muito grande para muitas pessoas quando começam a estudar Kelsen, pelo menos comigo, porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sabia que Kelsen era dessa maneira. Eu achava que era, Kelsen fundou o positivismo jurídico e fundamentou a ditadura civil-militar do Brasil. Não, isso não é o texto. Mas eu li isso no comentário do fulano de tal. Parabéns, mas o comentário não substitui o nó de especialização. O nó de especialização de um clássico é o próprio clássico. E aquilo que está ao redor desse clássico, não é? Ou seja, se a gente substituir isso pelo comentário que fulano acha que pensa, ele não está aprendendo, a gente está calando, a gente está silenciando o objeto de estudo. Né? Ou seja, é importante focar nesses nós de especialização, porque é um trabalho muito complicado escrever um texto, escrever um livro, escrever um artigo, montar uma peça, sei lá. Isso entra um monte de ações. E é muito difícil a gente reduzir todas essas ações a uma percepção externa. Né? Então, quando a gente faz cursos, eu sempre gosto de ler o texto, né? A gente vai lendo o texto específico e vendo o que a gente pode conectar ou desconectar. Não quer dizer que é tudo bom nos clássicos. Claro que não. Mas parece que é importante entender o que a pessoa quer dizer primeiro, para depois a gente ver com um comentário do fulano que, por quê, não sei o quê. Né? Senão vira aquele meme do Elon Musk, né? Que ele escreveu assim, o Marx era capitalista porque ele escreveu um livro chamado Capital. Né? Isso é um comentário tolo, né? Ou seja, uma coisa que é muito difícil de você conectar, né? Uma abordagem mais sofisticada, orientada aos objetos, aos atores, às redes, né? Para a gente poder aprender mais. Né? E eu acho que uma frase que o Siemens resume, né? Praticamente o artigo dele, que ele fala assim, o cachimbo é mais importante do que o conteúdo do cachimbo. Né? Porque com o cachimbo que você vai, né, fazer lá o que você quiser fazer. Agora, se vai ser essa substância ou aquela outra substância, isso aí fica no ponto de quem gostar dessas coisas. Darei para vocês, para a gente encerrar, duas conexões práticas para a gente ver como que essa conexão entre teoria, que já se conecta muita coisa, e com as nossas práticas, elas podem dar problemas filosóficos muito interessantes. E como que a trânsito entre filosofia e o direito, ela pode ajudar você a chegar a situações completamente diferentes. Né? Esse primeiro caso aí é um caso fictício, né, que eu lembro do professor contando. Ele dizia assim para a gente, imagine uma estrada, né, como essa aí da nossa imagem, limpa, não tem ninguém na rua, as condições de visão são boas, o seu carro está completamente com revisão em dia, não tem multa, etc, etc. Aí você é parado pelo policial, né? Porque o policial fala assim para você, olha, aqui é 80 e você estava fazendo 120, por exemplo. Aí o professor brincava com a gente, falando assim, se for um policial positivista, o que ele vai fazer? Se for um policial aristotélico, o que ele vai fazer? O policial positivista vai olhar para sua cara e falar, olha, não me interessa, né, a justificativa que você quer, porque lei é lei, né, e ponto final. Né? A lei é lei, você vai tomar uma multa e pronto, não adianta chorar. Né? O policial aristotélico, se isso existir, né, tomara que exista,
Mas se um policial aristotélico, ele ia acionar uma categoria, se você quiser chamar de algoritmo, né? As pessoas, hoje, tudo para as pessoas é algoritmo, né? Ah, se você puder acionar um algoritmo, puder acionar uma categoria chamada equidade. Equidade significa atenuar os rigores da lei no caso concreto. Porque para Aristóteles, assim como para Kant, a forma, o cânone, o clássico, o básico, ele te dá a forma. Ele não te dá o conteúdo. O conteúdo de uma ação jurídica vai depender do caso concreto. E para atenuar os rigores, o Aristóteles concebeu uma expressão que ele chamava de equidade. A equidade significa atenuar rigores, razoabilidade, proporcionalidade e, inclusive, afastamento. O policial aristotélico ele pode falar assim para você: a estrada está limpa, está não sei o quê, o seu carro está revisado, não tem ninguém na rua, então fica só uma advertência, não corra muito, pode ir embora. Aplicando, né, um juízo filosófico aristotélico da equidade. Ou seja, mas a lei é lei, tem que seguir. Eu sei, mas talvez seja possível, né, conceber, em termos da razão, da argumentação, maneiras de atenuar o rigor abstrato da lei, concebendo justiça no caso concreto. Nós vamos ver isso aí na semana que vem, para quem decidir fazer o curso com a gente. Agora, um caso mais sério, né, um caso dado, né, não tão fictício, né? Quando o Império Britânico se estendeu para o planeta Terra, eles inventaram uma categoria social chamada a pessoa heterossexual. Essa invenção ela gerou uma série de práticas jurídicas orientadas para a manutenção dessa figura, que as pessoas chamavam de leis leis de sexo, leis de sexualidade, leis de não sei o quê, né? Que é a invenção da regulação do corpo humano em relação à sua sexualidade. Isso não existia, né, em termos de propagação e generalização congruente antes do Império Britânico. E eu me lembro de um caso, um colega me contou, isso lá quando estava fazendo mestrado, que agora eu não vou me lembrar se é Camboja, se é Tailândia, é um país do Sudeste Asiático, onde existia uma dessas leis, né, essas leis de punição da sexualidade, especificamente de pessoas homossexuais, né? E, no caso, a região lá escolheu a pena de morte, né, para quem cometesse atos, né, homossexuais. E era uma lei que não era aplicada há, acho que 50, 100 anos quase, mas mesmo assim estava acontecendo um processo onde a pessoa estava sendo processada. Vamos lá. Hans Kelsen, desuetudo. Kelsen tem um conceito chamado desuetudo, que significa o seguinte: a lei é válida se ela é feita segundo, né, a forma prescrita. Beleza. Mas a lei ela perde a validade se ela for ineficaz. Então, se ela passar um período de tempo onde ela não é aplicada, ela não é observada, ela não é operada, vamos dizer assim, essa lei progressivamente entra em desuetudo. Ela cai em desuso. Ela deixa de ser válida porque ela não tem eficácia. Ah, mas o que é positivismo? Não é. Nós vamos ver isso depois. Ou seja, não basta ter sido feito por um processo legislativo específico, formal, competente. Para a lei ser válida, ela também tem que ser aplicada regularmente em termos de justiça. Não era. Vamos lá, você é um juiz lá, sei lá, Tailândia, Camboja, um país, e você tem nas suas mãos uma lei do Império Britânico de 1860, sei lá. E você tem uma pessoa na sua frente que, se você condenar, ela vai morrer. Se você é um kelseniano, você absolve a pessoa. Se você é um positivista, você condena a pessoa. A lei é lei, não é? Ou seja, vejam como que essas conexões, entender como que o raciocínio é produzido, pode levar a consequências aqui, não só uma multa, mas inclusive devido à morte. E o direito tem essa vantagem / desvantagem, que as decisões do direito influenciam no mundo concreto, inclusive na vida das pessoas, né? Eu sou do direito, sou da filosofia. A filosofia pode ficar pensando, a metafísica, né? Isso é muito bacana. Quando nós entramos na filosofia do direito, a resposta que a gente dá ao mundo
pode, inclusive, matar as pessoas, pode libertar as pessoas, pode transformar a vida das pessoas, de fato. Não é só aquela transformação, vamos mudar o mundo. Você pode mudar coisas no concreto. As pessoas podem viver ou morrer, a depender da sua filosofia do direito. Tá? Sendo dramático, mas esse é o caso. Tá? Só para a gente concluir, mais 3 pessoas que têm influências óbvias, né, na construção da democracia, do direito, da filosofia, do mundo concreto, né, inclusive de agora. Nós estamos pensando em o velho Locke, né, sobre direitos civis, direitos fundamentais, de liberdade de expressão, de crença, de trabalho, né? O próprio Foucault, com todo o seu trabalho gigantesco sobre direito penal, sobre direitos relacionados ao corpo e à sexualidade, e o velho Habermas, né, que está vivo até hoje, com toda a sua conexão sobre razão comunicativa, esfera pública, como que isso ajudou a democratizar países no mundo até hoje, né? Então, veja, são pessoas que a gente pensa, é só teoria, né? É só leitura. Não, né? Eu sempre gosto de lembrar o Locke, ele foi um revolucionário, né? Ele, inclusive, tentou, dizem as más línguas, né? Ele participou do atentado, tentou matar lá o rei da época, foi exilado, volta na Revolução Gloriosa. As ideias do Locke se transformam praticamente, né, fazem parte inaudita, né, da Constituição Britânica, né, que não é escrita, mas tem aqueles princípios gerais, né, que são estabelecidos, inclusive pelo Locke e por outras pessoas. O Foucault é uma figura que, inclusive, trabalhava, né, loucamente nos hospícios, nas prisões, né, nas escolas, para ver como que a vida e a regulação das pessoas eram feitas na prática, não só no papo jurídico da época, né? E como que o Foucault influenciou na libertação sexual, na luta antimanicomial, né? Que interfere, inclusive, na vida das pessoas concretas, né? E o Habermas, né, uma figura que eu sempre tenho uma relação de amor e ódio com o Habermas, mas é uma figura que eu tenho que admitir que é uma figura, uma força de democracia no mundo, né? Então, Habermas, mesmo que não seja um jurista, ele é uma figura que contribui para o direito de uma forma que poucos filósofos podem dizer que fizeram, né? Ou seja, gente, a relação de filosofia e direito, inclusive com esses clássicos, mesmo que sejam pessoas recentes, pessoas vivas, Habermas é um clássico, Foucault é um clássico, Locke é um clássico, né? Ou seja, a relação com essas pessoas, com a filosofia e com o direito, é uma relação muito profícua, muito, vocês estão vendo, muito emocionante, inclusive, porque você fica, né, emocionado e vê como que isso é mantido, é como reproduzido, inclusive para conectar coisas novas e para desconectar práticas antigas, né? Então, eu acho que a filosofia e o direito, claro, tem gente que quer aprender só para concurso, OAB, mas eu acho que vocês se transformam em estudantes melhores, em profissionais melhores, né, em pessoas melhores, né, quando a gente consegue se abrir para todas essas conexões de coisas que às vezes são fora da gente, às vezes estão dentro do nosso cotidiano, e às vezes está no cotidiano de uma pessoa que a gente nunca viu na vida, mas que pode ser influenciada pela nossa decisão, pela nossa tomada. Tá? Então, aqui, só para encerrar, o ponto não é a formação do indivíduo não importa. Importa, mas é o indivíduo em rede, o indivíduo na sociedade. Uma sociedade pensada como associações, como sistemas, como fórmulas, como conteúdos diversos, e que a gente entra nisso aí, não para poder só nos engrandecer. Erudição, vou estudar Platão para ficar erudito. Tá, mas é pensar essas coisas na rede, na conexão, na conectividade. Inclusive, aquilo que tem que ser desconectado e aquilo que pode ser ligado, pensado de uma maneira completamente diferente. Tá? Essa é a toada do curso que eu quero dizer para vocês. Se vocês acharem interessante, fica aí o convite para vocês fazer o nosso curso de clássico de filosofia do direito. Vai ser o primeiro de vários. A gente vai ter também sociologia do direito, teoria do direito. Não sei se a gente vai encontrar uma pessoa para fazer de psicologia jurídica, mas são vários assuntos, né, que agora são obrigatórios, né, pelo CNJ, para não só para a OAB, mas concurso de promotor, juízas, né, promotoras, defensoras, né, inclusive na parte de redação, na parte de perguntas argumentativas e até mesmo de prova oral, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, aprender a conhecer essas coisas
dessa maneira um pouco mais ampla, talvez seja mais interessante do que só ficar na decoreba, né? Porque quando você só decora aquela coisa, aquilo não faz sentido. Quando você entende a produção desse conhecimento e aquilo que as conexões se tornam possíveis, talvez que as coisas, eu acho que as coisas ficam mais emocionantes, né? Ficam mais, inclusive, fora do normal, tá? E isso aqui é uma coisa boa, tá? Para quem achou interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso aí no nosso curso, tá um curso muito bacana, eu separei 12 encontros para a gente poder trabalhar autores e teorias mais específicas, para a gente entender como que isso é produzido e como que isso pode ser conectado nos casos concretos. A gente pode, como a gente fez agora, né, do policial, no caso, né, do tribunal, julgando as pessoas. Então, acho que é interessante uma possibilidade para vocês, não só de ficar na erudição, mas também de entender como que essas coisas entram na nossa vida, a gente nem sabe, né? E como que a gente pode tomar as rédeas disso, em certo sentido, para a gente poder influenciar melhor nossas redes, nossos agrupamentos. Tá? Para quem tiver interesse, esse é um grupinho que eu mantenho, esse aí é o nosso grupo, eu coloquei no chat aqui também para vocês, de informes, né, de cursos, eventos, palestras, traduções, divulgação de trabalhos científicos, de filosofia, de direito, tá? De metafísica, de filosofia da ciência, tem de tudo. Porque essa é a proposta do Grupo Assemblagem. A nossa proposta é a conexão, né? Por isso que essa palavra é importante para nós. Essa conexão de coisas, pessoas, assuntos, teses, formas, conteúdos, né? De uma maneira, em formato de rede. Né? A gente não tem só uma coisa, mas a gente tenta conectar de uma maneira muito distinta. E, invertendo aqui a situação, para quem não me conhece, sou o professor Otávio Maciel, eu sou doutor em filosofia, sou mestre em teoria do direito na Alemanha, o doutorado eu fiz aqui no UNB mesmo, mas a minha paixão é emoção, é arte, pesquisa, e dar aula, e encontrar com vocês para a gente conseguir expandir essas coisas. Porque eu acho que a gente perde muito tempo, né, com aqueles resumos mal feitos de internet, e eu acho que é mais legal entrar na vida dessas pessoas, entrar impossível, né? Entrar na cabeça da pessoa, ver como que o conhecimento é produzido, como que essas coisas são conectadas, e as coisas vão se abrindo para a gente, de uma forma quase que automática, né? Você vai entendendo como que a coisa funciona, e você vai aprendendo a conectar no seu dia a dia também, para resolver coisas para você e para outras pessoas, tá? Essa aí esse curso é uma iniciativa nossa com a Emily, do Filosofia Ponto a Ponto. Alguém tinha perguntado sobre lista de presença, eu vou colocar aqui no chat também, tá? Essa lista aí para vocês, quem precisar de certificado, essas coisas, é só assinar esse negócio aí para a gente poder mandar depois para vocês. Mas a proposta do curso é em redes, né? A gente vai seguir certo cronograma histórico, mas o que interessa é ver como que as coisas vão se entrelaçando, né? Como que as coisas vão se conectando e gerando coisas que são completamente diferentes, tá? Por exemplo, um autor que talvez vocês não conectariam, né? Seria Kelsen e Platão, né? Se, nossa, não tem nada a ver, a gente vai ver que tem a ver, né? Que são conexões, inclusive, muito interessantes para entender aquela diaba daquela norma fundamental, né? Que nem, eu não entendo aquilo. Nós vamos entender aqui usando Platão, usando Kant, nós vamos ver como que todas essas coisas podem ser relacionadas, né, para ajudar umas às outras a fazer mais sentido, tá? Emily, se você quiser se você quiser falar aí com a gente, Emily está aí, está com o microfone. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou a Emily, do Filosofia Ponto a Ponto. Estamos juntos aqui, o Filosofia Ponto a Ponto e o Assemblagem do Otávio, nesse projeto, que surgiu de uma necessidade, de um pedido dos próprios alunos do desenvolvimento de um curso em videoaula, unindo o material complementar, e teremos um curso, tanto as anotações de aula, com aprofundamento, ou para aqueles que não se direcionam ao concurso, para que possam ler os outros textos complementares que serão disponibilizados ao longo do curso. E
É um projeto que nós esperamos que cresça bastante, né, com essa parceria, e mais do que crescer o projeto, que ele alimente realmente a vida de vocês, porque a filosofia, a partir do momento que nós temos uma compreensão de todo o panorama filosófico e nos tornamos capazes de estabelecer essas conexões, como bem o Otávio colocou em toda a explanação dele, ela facilita muito a nossa caminhada, não só nos estudos, como na vida prática. Então, indico muito o curso. O Otávio, ele foi modesto na apresentação dele, ele tem uma formação muito, muito rica, assim, e tenho certeza que será grandioso, tipo, o curso inteiro. As videoaulas, para quem não puder acompanhar ao vivo, que teremos, o bom do encontro ao vivo é essa dinâmica de poder colocar as dúvidas, debater ao final, mas para aqueles que não puderem participar, nós disponibilizaremos as videoaulas por 90 dias, e para aqueles que possuem finalidades acadêmicas, concurso e não de concurso, nós também vamos emitir os certificados. Acho que ficou faltando mais alguma informação, Otávio? A gente começa segunda-feira, né? Ainda tem tempo de se inscrever. O mesmo É horário, sempre esse horário. A mesma dinâmica. Eu abro a sala às 7h10 a gente começa, tá? Bem tranquilo. E o diferencial é que a gente pode continuar conversando aqui no final. Né? A gente pode continuar falando, resolvendo dúvidas, porque, como vocês viram, aquela citação do Kant é um negócio esquisito, né? Tem que, né, ler, escrever, né, o negócio. O da lista é o do Forms. Forms.gle aí, tá? Teríamos também um grupo no WhatsApp, que os alunos matriculados eles já serão adicionados no grupo do WhatsApp na segunda-feira, antes da nossa aula ao vivo, na segunda, que nós vamos iniciar com Platão. Nesse grupo do WhatsApp será disponibilizado um link para acesso aos textos complementares e as anotações de aula do curso. E também será possível enviar questões, dúvidas que vocês tiverem, orientações que vocês desejarem, poderão colocar lá, que terão acesso direto comigo e com o Otávio. Outras dúvidas, assim, administrativas, rotineiras, quem costuma responder para nós é a Tati, que eu acho que agora ela não está aqui. Mas ela que mantém contato por e-mail, pelo Instagram, em regra. O pessoal tinha feito algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Certificado, esse aí. Do clássico a gente falou aqui. Paulo Freire, sim. O Vinícius Edart, ele falou sobre o Paulo Freire, né, que também tem essa noção do... Ué, você quer responder essa questão aí da cotas também? Porque eu também não entendi não, tá, gente? Nós usamos as regras normais do concurso. Pode enviar a questão comprovante em concurso anterior concorrendo a cotas ou CAD único. Mas também analisamos outros documentos, porque a ideia é realmente facilitar o acesso, ampliar o acesso ao curso. Então, pode encaminhar um e-mail com um documento que você tiver que será analisado. Eu acho que o Jonathan, ele quer fazer alguma pergunta, ele levantou a mão. Peraí, que eu estava falando aqui do Vinícius Cedar, sobre a questão do Paulo Freire. Sim. É interessante também, tem um brocardo, só que isso é um brocardo da filosofia, né? Que eles falam, você pode fazer filosofia com o Kant ou contra Kant, mas tem que ter Kant, né? Uma coisa que é repetida bastante. Filosofia da educação é mais ou menos a mesma coisa, né? Ou você apoia ou você critica o Paulo Freire, mas vai ter que aparecer, né? Senão fica faltando, né? Essa é uma outra característica do clássico, né? Você sente até mesmo a ausência dele, né? Por exemplo, você lê um texto e fala assim, nossa, mas isso aqui, o Paulo Freire já falou disso aqui, isso aqui o Hegel já falou sobre isso, né? Então, assim, é como se a pessoa estivesse construindo um argumento, tentando evitar um clássico, porque não gosta, por questão política, ou por birra mesmo, né? E fica faltando, né? A gente sente aquela coisa assim, de fato, parece que não está bem o argumento aqui da pessoa, né? Então, saber entender, dominar, em certo sentido, é importante, né? Porque a gente consegue conectar as coisas, né? No caso mais concreto. Tinha alguém levantando a mão? Jonatas, diga. Boa noite, consegue me ouvir? Sim. Eu tenho algumas questões, na verdade, não sobre as próximas aulas, que tenho algumas questões também, mas sobre a primeira, que trata da temática sobre o clássico, né? A definição do que seriam clássicos. E a primeira pergunta seria
que aqui clássicos é ao longo da história da filosofia, porque se diferencia da nomenclatura de pensamento clássico. Seria a primeira pergunta, né, que eu acho que pensamento clássico, não sei se estou certo, seria em relação a boa noite a todos os participantes, tá? Desculpa, não. Boa noite a todos os participantes. E meu nome é Jonathan, sou formado em Direito, fazendo uma pós-graduação, sou servidor do TJ e espero que todo mundo aí aproveite o curso. Outra questão também é sobre clássicos que talvez deixem de ser clássicos por algum... Existe isso, por exemplo, Lombroso, embora ele não seja propriamente filósofo, mas um antropólogo, falando sobre a ciência criminológica, né, em relação ao criminoso, né, onde ele tem traços inatos, o formato da cabeça, por exemplo, é uma criminalização de algumas pessoas, né, de algumas etnias, principalmente dos negros e dos pretos. Existem clássicos que deixam de ser clássicos, como é que é essa questão? Certo. Primeiro é sobre o pensamento sobre o que seria filosofia clássica, que é o clássico, né? Eu acho que clássico é uma coisa que, primeira noção é aquilo que ele se dispõe, né? Aquilo que é disposto e aquilo que é espalhado de forma relativamente difusa. Esse clássico, ele geralmente ele antecipa questões, ele dá direções, ele pensa certas coisas e as pessoas passam a pensar de uma forma que não precisa ser idêntica, mas que é, obviamente, inspirada no que essas pessoas escreveram em algum momento passado. E uma coisa pode deixar de ser clássico, sim. Né? Porque, vou dar um exemplo para vocês, na China, tinha um pensador que chamava Mo-Tzu. Vocês nunca ouviram falar nele, eu acho. Espero não, tadinho, mas... Mo-Tzu foi um clássico. Ele era um clássico na época da unificação da China, e praticamente todos os países, né, eram vários países, feudos, né, todos eles liam Mo-Tzu, né, como um pensamento humanístico de organização, tanto militar como organização jurídica e de organização específica cotidiana das pessoas, que era a guerra civil, né. Depois que a guerra civil acaba, o Mo-Tzu meio que perde o apelo, né, ele perde o gosto. A pessoa, por que eu vou ficar lendo um filósofo que é sobre guerra civil o tempo todo, né? Então, aí vem o Confúcio, vem o taoísmo, né? E viram, né, o pensamento clássico daí para frente, né? Curiosamente, o Mo-Tzu ele foi recuperado, né, na China republicana, por um camarada chamado Sun Yat-sen, né? E o Sun Yat-sen ele tem um feito histórico incrível, que ele é aceito tanto em Taiwan quanto na China comunista, porque ele é como se fosse o pai da República Chinesa, né? E as divergências vão surgir depois. Então, Sun Yat-sen reaviva várias coisas do Mo-Tzu e volta a ser um clássico. 2.500 anos depois. Olha que interessante. Então, a coisa pode ser clássico, pode deixar de ser, pode voltar a ser clássico. Né? Isso tudo depende de como que a gente coloca na rede, como que a gente conecta. Se a gente usa isso para conectar coisas agora, provavelmente é aquilo que vai estar disposto em algum cânone, em algum clássico, uma doutrina, né, sei lá, são nomes muito ameaçadores hoje em dia, né, mas não precisam de ser. A gente pode pegar uma pessoa como Paulo Freire e colocar. Freire é um clássico da filosofia da educação, não tem nenhum problema. Então, o clássico ele não precisa de ser da opressão, ou do sistema, ou da revolução. Ele é só um clássico, né? Ele é aquela pessoa que ajuda você a se localizar e sentir no próprio mundo que a gente está. E a gente consegue conectar coisas nesse mundo usando essas experiências, né? Então, o clássico ele não precisa de ser uma coisa específica. Pode vir a ser, pode deixar de ser, pode voltar a ser, inclusive. Tá? Tem mais aqui? Peraí, cotas, microfone. Se alguém quiser fazer pergunta com o microfone, pode fazer, tá, gente? Não fiquem, não se acanhem. Gabriela perguntando, visão ampla, leitura, apropriamos, compreendemos, realizamos conexões com ponderação. Ótimo, então, se gostou, muito bom. Mas acho que é isso, gente. O que nós vamos fazer a partir da semana que vem, depois vai ter também de sociologia, vai ter de teorias e outras coisas, tentar ver com essa visão, tá? Não é que é uma coisa que resolveu tudo, mas também não é uma coisa ultrapassada que vamos jogar fora. Então, eu acho que pensar essa forma de conexão, de desconexões, pensar a maneira de reproduzir, não precisa ser tudo, mas de reproduzir algumas dessas fórmulas
ou desses algoritmos, né, no nosso mundo, eu acho que é muito interessante para a formação de vocês. Que aí vocês ficam craques no negócio, que ao invés de decorar Leviatã, Hobbes, o homem é lobo do homem. Não, vamos entender o argumento, vamos entender o porquê que chegou assim. Para você entender, vamos falar aí direito digital. O estado de natureza hobbesiano hoje está na internet, né, gente? É uma loucura, né? Obviamente o Hobbes não estava pensando na internet. Estão vendo? Você pode pegar o clássico e fazer ele se sentir em casa, mesmo numa era digital. O Twitter é o retrato, né, do estado de natureza hobbesiano. Então, a gente consegue fazer essas conexões interessantes. E a gente consegue aprender mais, né, se a gente conecta isso no mundo real. Bom? Dúvidas, comentários, medos, angústias? Essa aula vai ficar disponível, tá, gente, no YouTube. Eu vou mandar o link para todo mundo que estava inscrito. Quem precisar dessas coisas de formulário, de certificado, pode mandar e-mail, tá? Vou colocar aqui também para vocês, para quem precisar. Esse é o e-mail da Assemblagem, assemblagem.fil, tá? Pode mandar dúvidas para mim, para a Emily, para Filosofia Ponto a Ponto, tá? Sinta-se à vontade. Aqui o negócio é para a gente aprender mesmo, tá? Tentativa, erro, descobrir coisas que não tem nada a ver, assim que é legal, tá bom? Então a gente se vê aí segunda-feira, para quem quiser fazer o curso. Quem ainda não está matriculado, faça a matrícula, vai ser bacana, vocês vão gostar. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Se tiverem alguma dúvida ao longo do final de semana, pode encaminhar para a gente, estaremos à disposição para responder, seja para mim ou para o Otávio. Tá bom. Até mais, gente. Boa noite para vocês, tá? Até mais.